Tá, comecei, aí 30 minutos totais, pode ir rodar. Colgado primeiro. Uma das perguntas. Por que a gente deveria votar em vocês? Certo. Questionando um pouco assim, só tipo, a gente, tipo, não vou só falar de, pô, a gente tá à vontade, a gente tem as negócios que tá acontecendo, mas, pô, eu e na ABC, a gente são pessoas que, tipo, internamente, a gente, tipo, é da vontade. A gente, tipo, eu pergunto por mim mesmo, como eu falei. O que me moveu a entrar aqui não foi, tipo, minha fonte club, não foi hard skills, não foi nada disso. Tipo, foi realmente uma questão de, sei lá, eu me vi, tipo, muito ligado a isso aqui e eu queria retornar alguma coisa pra cá. Eu fui me envolvendo cada vez mais. E, tipo, hoje em dia, mesmo, pô, a gente não recebe, eu acredito, pô, não recebe, outra palavra agora, não tem conhecimento da comunidade, mas, tipo, sei lá, eu me movo à base de ver as pessoas bem aqui. Me faz muito bem, tipo, chegar aqui, alguém pedir pra resolver um problema, eu consigo encaminhar e resolver isso. Tipo, eu vejo como o carro está fragilizado, eu vejo como, tipo, as pessoas não levaram a sério alguns, o carro que tinham, tipo, sei lá, só saíram, ou, sei lá, fizeram alguma merda maior. E, tipo, sei lá, eu acho que a gente merece, o carro merece mais respeito. Eu acho que a gente merece uma gestão, tipo, de pessoas que realmente tenham tesão por isso. Sei lá, eu só quero, tipo, ser, como eu falei, reconstruir, tipo, a mão da chapa, né, por acaso. Eu quero reconstruir, tipo, a moral que a gente tinha antes com os alunos, com a administração, tipo, sei lá, assim isso. Resumindo um pouco a obra, nós somos pessoas que temos a vontade. A gente entrou no CASD com o intuito de ajudar a comunidade. A gente nunca teve o intuito de pegar um cargo. Não sou diretor financeiro porque eu quero ser diretor financeiro, porque era a forma como eu sabia que eu podia ajudar as pessoas. E nós temos a competência. A gente já está há 2 anos, a gente sabe bem como as coisas funcionam, a gente foi se inteirando bem em outros grupos de trabalho que estavam além da nossa competência original. A gente foi se esgueirando pelas coisas e então a gente tem a capacidade e a vontade. E claro, nós não vamos ser as pessoas, nós não estamos assim 100% prontos. Isso não, eu acho que ninguém está necessariamente, porque é algo muito além de qualquer diretoria. Mas a gente tem a vontade de se desenvolver nesse cargo e ajudar a comunidade durante esse desenvolvimento. Só mais um. Quais são as 2 principais coisas que vocês querem chegar em dezembro de 2025 e terem concluído? Bem, eu diria que uma das principais é a gente já ter, tipo assim, o DO já está muito mais bem estruturado, já está muito mais bem respeitado na comunidade, porque ele é um órgão essencial. A gente sempre quer tentar resolver as coisas aqui dentro, mas como a gente falou durante uma das perguntas da presidência, nem tudo dá para resolver aqui dentro. Mas se a gente conseguir melhorar a confiança, não só da comunidade, mas da comunidade como um todo, mas da administração também no DO, a gente consegue que as coisas saiam um pouco da anarquia, saiam um pouco desse descontrole, e a gente consegue entrar em um equilíbrio, que não vai virar uma ditadura militar nem nada, mas também vai ser algo mais controlado. Certo. Acho que na minha questão, tipo, eu vejo muito questão dos impactos internos, que são acho mais plausíveis, porque a gente conhece mais. Eu vejo muito ver a reforma dando mais um passo maior, a questão dos espaços de energia, o transformador, e ver a administração totalmente renovada. A administração do HB. Oi? Olha, quem tiver mais perguntas pode levantar a mão para o balão. Bom, tem que fazer pergunta sobre o DERRAM, né? Então vamos lá. Como você bem disse, você sabe como a comunidade funciona. Então, você aliando esse ponto, como sabe como a comunidade funciona, e você falou sobre a importância do ano que vem atuar em relação às normas, regimentos, mais pegar a aprender da comunidade, como é que você pretende realmente fazer isso? Considerando que anteriormente a gente tenta fazer isso com grupos de comunicação, puxando as pessoas para falar, a gente vai turrar para as pessoas, sim. Como é que vocês pensaram nisso? Porque eu acho que vocês devem ter falado sobre algo. Como foi que vocês pensaram em estruturar? Bem, o primeiro passo de tudo é a gente, como uma das grandes propostas nossas é a divulgação, é a gente manter um contato constante com a comunidade. O que eu sinto que acontecia muito nos anos anteriores era que talvez isso não existisse assim. Tipo, a gente não estava tanto divulgando o que o CAD fazia constantemente. O DID foi encaminhando nesse sentido.
A gente quer que o Didi corra já nesse sentido, pelo menos comece a caminhar. E a grande ideia é que, com a gente construindo essa relação de maior confiança com a comunidade, com eles, com as pessoas mais abertas a vir falar com a gente, eles vão sentir, a gente consegue estar sempre, bem, falando o que está acontecendo, falando sobre as normas, mostrando para eles como é que é o sistema, falando o que é possível, o que é impossível. E dessa forma, tem muitas pessoas no H8 que sabem muito sobre as normas, mas eles simplesmente acabam não falando ou não expondo a sua opinião publicamente, ou até mesmo com o caso. E aí preferem manter para si. Então a gente fomentando essa conversa no geral, a gente consegue chamar mais pessoas para conversar com a gente. Certo, eu só queria complementar, porque isso com certeza seria um ponto importante, mas eu acho que mesmo sendo uma pessoa interna da DA, depois que eu vejo que dá muito certo, é se aproximar mais dos representantes. Para ser representante, tipo, sempre quando a DA usa os representantes como um meio intermédio entre aluno e CAD, dá muito mais certo. Porque querendo ainda, eu acho que ainda rola um pouco de estigma das pessoas, alguma vez do CAD ou coisa do tipo. Mas como representante, o cara chega lá no grupo da turma e manda um fórum, uma enquete, normalmente sempre tem um engajamento maior. Foi sempre em vários, e isso foi sempre outros eventos. Eu já escutei também de outras pessoas que ano passado a gente tinha uma relação com os representantes um pouco mais, não é bem tão aproveitado, e esse ano já foi um pouco mais aproveitado, teve um respaldo corporativo. Então não vejo porque, não se precedente. Continuar usando eles para captar ideias da comunidade, usar os representantes das turmas. Pode, ou quer fazer? Boa. A questão do rancho que vocês comentaram é muito importante, é uma situação crítica, e vocês falaram sobre querer melhorar a logística. Mas assim, o papel é muito bonito, mas quando a gente leva, por exemplo, esse ano, a gente tem um time que foi atrás de resolver essa questão, teve reunião com a pró-administração, né? Inclusive a IT Júnior se mostrou disposta a ajudar. A gente fez uma solução, desenhou uma solução, entregou uma possível resposta de como poderia ajudar a partir de uma base de dados. Então, como depende de uma situação de uma comunidade externa, mesmo você entregando a solução, o caminho para resolver aquela dor, nada foi feito, nenhum passo foi dado. Como de fato vocês querem implementar uma melhoria na logística, se nem com reunião de alinhamento e de fato desenhar uma possível entrega, esse passo não foi dado? Certo, falar um pouco sobre isso. Acredito que o momento para ser feito isso é muito agora, porque acho que não se perguntou. Toda essa questão do rancho é um planejamento anual. Então essas coisas acontecem bem no começo do ano. Então a gente conseguiu alinhar já agora com a administração, reitoria, coisas do tipo, a gente consegue já planejar isso para o próximo ano. Porque se deixar rolar muito, se chegar bem no próximo ano e dar outra ideia assim, que você fala, vamos dizer que a gente deixa isso para frente e, sei lá, maio do próximo ano a gente quer apresentar outro projeto para os caras. Realmente já não vai ser eficiente, porque os caras já vão ter todo o planejamento do ano todo. Então a gente conseguindo correr agora com isso, a gente já tem alguns dados, o GETAL já existe, ele teve até enquete no grupo sobre a questão da proteína. A gente levando esses dados para a reitoria, para a reitoria de administração, para o rancho, talvez a gente não consiga para agora. Beleza, o rancho agora, por exemplo, o negócio da salada, não foi porque o GETAL chegou lá e pediu para ter mais dinheiro lá e colocar. Foi todo o manuseio que o GD fez do orçamento anual do rancho do CTA todo, para que a gente não ficasse sem comida. Então o negócio é a gente agir quanto antes, para que o planejamento do próximo ano já seja levado em consideração todos esses pontos. E como efetivamente a gente vai fazer com que a administração aceite esses planos, né, ou pelo menos que a gente incentive ao máximo, é um pouco dessa questão de se aproximar com os alunos. Vou ser honesto, eu não estou tão por dentro dessa reunião, mas a questão os ex-alunos eles têm a pressão deles. Então se a gente consegue mostrar aos ex-alunos como é que está a nossa situação aqui, não só no H8, mas no rancho, e usar a pressão deles também para falar com a reitoria, com a pró-reitoria de administração, para seguir esse modelo, para falar, confia que esses caras sabem, a gente vai conseguir ter uma comunicação muito mais fácil. E eu diria que também a questão da automação de processos da DAI, por exemplo, a Júnior ajudando essa automação, a gente já consegue criar essa relação melhor de confiança, porque a DAI já vai falar, a gente vai ter mais um precedente, por exemplo. É a DAI que vai estar falando, esses caras sabem o que estão fazendo, eles criaram uma boa solução para a gente. Então é muito disso de criar outros meios de alinhamento, ajudar de outras formas para que a gente crie essa confiança com a administração. Nessa questão de, vocês falaram de subir casos do DO para outras
coisas para administração, para a DAI, o quanto vocês acham que vai ter uma cooperação deles para, tipo, também não exagerar nas punições de alguns casos? E vocês acham que vai ser, tipo, vocês vão conseguir convencer, vai ter alguma conversa, assim, de alinhamento de ideias? Ou vai ser mais vamos confiar que eles vão fazer e vai dar certo? Certo, tipo, isso que eu vou contar para não deixar isso. Mas a ideia, obviamente, não era só o primeiro caso que surgisse e subir, né? Antes de tudo, a gente precisa realmente deixar alinhado o uso negativo. Porque, justamente, o maior estigma atual é. Não vou nem dizer só tipo, exagerar na punição, porque às vezes o problema é até se der alguma coisa, a punição ser menor do que você espera. A ideia é a gente, antes de tudo, tipo, deixar alinhado. A gente não quer que tudo, sei lá, gere trancamento ou desligamento. A gente quer justamente, como eu falei, a gente quer usar desses outros tipos de punição, seja a punição verbal ou prescrita. Então, coisa desse sentido. Mas com certeza, antes de subir qualquer coisa, tipo, eu aplicar esse modelo, tem que ser conversado com a DAI. E a gente sente que vai ter uma certa cooperação deles para, vamos dizer assim, não pesar tanto a mão, ter uma regulação. Muito porque, tipo assim, primeiro de tudo que aconteceram muitas coisas esse ano e que o DO, tipo, com as condições internas, não foi tão capaz de ajudar. Mas a DAI sabe que tem muitos alunos que têm um pouco até mesmo de medo de falar com eles, por conta de, isso aí talvez mais em questão de psicólogos, né? Que muitos alunos têm medo de falar com eles. Então, a gente sente que eles vão ter esse, vamos dizer assim, bom senso de não simplesmente a gente sobe alguma coisa para eles, a gente alinha tudo corretamente, fala, não, a gente deveria agir dessa forma, e eles vão simplesmente fazer uma punição completamente desregulada e muito acima do que é necessário. Olha. Vocês falaram sobre acabar com a diretora de projetos juntando com zeladoria. Só que nos últimos anos aumentou o poder, a gente não está vendo tantos projetos assim na nossa cara. Eu sei que parte disso é falta de divulgação, porque aconteceram algumas vezes no caminho, ali atrás, nos corredores, enfim. Só que a gente sabe, quando vai olhar para dentro do CAIS, que muitos projetos param simplesmente porque, ou às vezes a pessoa ficou muito cheia de coisa, ou ela ficou com muita atividade lida, sendo que se você diminui com uma diretoria, ou seja, diminui o diretor, e reduz o número de membros, porque não tem como um diretor manter o mesmo número de membros, você diminui o número de mão de obra para fazer projetos e reformar as coisas. Como é que você pretende manter essa demanda, que deveria aumentar, né? Já que aumentou o boleto, aumentou o caixa, deveria ter aumentado o caixa pelo menos, e tipo, querem tirar uma diretoria, então vai diminuir a mão de obra. Como é que vocês querem compensar isso? Isso não vai gerar um problema de ter menos retorno para a comunidade de forma do tipo? Certo, falando um pouco sobre isso. A gente acha que um pouco da questão de saída de projetos nesse ano, por exemplo, eu acho que é muito de você saber gerir as diretorias. Porque eu acho que todo colegiano, por exemplo, alguém vai pensar, tá, vamos ver qual vai ser a proposta da zeladoria e qual vai ser a proposta de projetos. Só que eu acho que mesmo você tentando falar assim, pô, projetos vai fazer, vamos dizer assim, inovação, zeladoria vai fazer negócio mais de manutenção. Eu acho que no meio do caminho, o diretor de projetos de zeladoria, eles acabam tendo suas ideias que vão, tipo, que pertencem a um grupo do outro. Eu acho que o maior problema, talvez, seja na hora de gerir as duas diretorias. Você tem duas diretorias no final que fazem projetos. Eu acho que você tendo uma só, concentrando tipo, a cobrança da presidência em uma diretoria só, você concentrando a cobrança da presidência em uma diretoria só, você conseguiria tipo, extrair melhor disso, na minha cabeça, uma questão de gestão dele. Mas o papel do DH não seria fazer essa gestão entre as duas diretorias e fazer essa gestão do dinheiro, saber de todos os projetos que deveriam ir para cada lugar? Sim. Esse ano, tipo, a gente era tudo muito novo, a gente teve toda uma questão de tentar dividir os projetos, não só projetos, mas tarefas em geral entre nós. Só que eu acho que por o cargo ser novo e a gente ter muitas atribuições, acabou que tipo, sempre uma parte ficava faltando. Ou era contato, se eu focasse muito na questão da gestão de diretoria, se faltava contato com a administração, se eu focava muito contato com a administração, faltava a gestão de diretorias. Então, tipo, no final das contas, ter as diretorias para gerir sempre foi, para mim, pelo menos como DH8, foi um problema. Tipo, ter que ficar vendo, tipo, mais para colocar onde e tal. Se fosse uma mais simples, uma diretoria na qual eu concentrasse
faça tudo, ficaria mais simples. E agora, como a gente falou, ele mantém, ele não vai ficar na parte de gestão, mas como ele vai cuidar da parte de gestão das funcionárias, você acaba tirando um pouco esse peso que ficaria antes com a usadoria e você consegue deixar a usadoria mais focada em tocar projetos. Realmente, tem essa questão de vai sair projeto ou não, mas isso aí, tipo, em toda diretoria pode ter. Toda diretoria, tipo, a gente começa a diretoria, vamos dizer assim, a captação, a gente tem plano para captação, só que o diretor, vamos dizer assim, sei lá, não empolgou algumas coisas, acabou deixando de lado e tal. Isso pode acontecer com qualquer diretoria. Tipo, eu acho que isso não devia, sei lá, você pensar no engajamento do diretor ou não, medir uma mudança como essa. Porque eu acho que o problema atual, tipo, independente tipo, da gestão tipo, dos diretores, é você saber diretores. Por exemplo, esse ano, tipo, eu sinto que eu percebi que nesse modelo de usadoria e projetos não faz sentido isso, mas esse é o problema. Você ter dois diretores, por exemplo, que trabalham bem, que apresentam projetos sem um problema. Porque quando os dois querem trabalhar, se os dois querem fazer projeto, você tem que tipo, cortar as asinhas de um do outro por causa da questão financeira, porque você não consegue aplicar o volume todo de projetos. Porque você falou, beleza, a gente não vê o boleto e tal, mas no final das contas o fundo ainda começou esse ano com 480 mil e está terminando com 390. Então realmente foi executado coisas. Tipo, como eu falei, tem problema de divulgação, mas foram executadas coisas e é só uma diretoria em si, teria sido melhor gerir esse dinheiro e essa saída de projetos. Mais alguém tem uma pergunta? Se não tiverem, eu encerro, a gente não tem tempo. Essa aí é uma pergunta para cá. Eu tenho. Vocês falaram, né, de quebrar os problemas grandes daqui, de energia, estrutura, enfim, e falar com a administração e tal, para tentar resolver isso de forma quebrada. Né? Parece uma coisa meio simples, assim, o que vocês acham que isso nunca foi feito e o que vocês seriam as pessoas que teriam a capacidade de fazer isso? Que possibilidades vocês têm com a administração para ter esse tipo de atitude e quais são os qual é o passo a passo para isso? Assim, a partir de quando vai estar pronta essa lista e quando vão começar as obras, assim, nesse sentido? Falar um pouco sobre isso. Meio que isso não foi feito. Uma coisa, tipo, a projeto de administração, a gente nunca teve um braço tão forte lá. Esse a gente tem, tipo, não é só por causa da gente, a gente tem a Coronavision, que era muito próxima dos alunos, então isso ajuda muito. Antigamente, por exemplo, era o Coronel Jorge, ele era um cara muito fechado, não ajudava muita coisa. E sempre quando tinha ideia da elétrica, tipo, quando a gente vai, por exemplo, ver no Drive, tem vários orçamentos de reforma elétrica em geral. Tipo, uns orçamentos gigantes, tipo, que eu falei, nem a gente tem dinheiro, nem a administração tem dinheiro. Então, tipo, nunca foi pensado em fazer tipo, um projeto, pegar o projeto e dividir em vários. Beleza, pode ter sido pensado em ter um problema pontual da elétrica resolver. Mas a ideia é realmente a gente pegar o problema como um todo e dividir ele, tipo, fazer realmente um documento. Até porque um grande problema que a gente sofre e a administração sofre é a mudança de cargo. A gente muda de cargo de um em um ano e a administração muda um pouco mais que isso. Então, por exemplo, vamos dizer assim, tipo, esse ano foi um problema, porque mudou a nossa administração e pegou a mudança de administração dos caras. Então, num momento como esse, qualquer informação que você tem, se perde. Por exemplo, o transformador não foi eu que comecei com esse projeto, foi o Triplo Blue e a ideia começou com o Maxwell. Então, tipo, esse projeto foi todo tipo, um desenvolvimento, chegou num certo ponto que quando ia dar certo, o cara que o tenente estava cuidando disso sumiu e não deixou nada documentado. Então, a nossa ideia, tipo, quando eu falei de próximo passo é documentar tudo, seria justamente ter um registro para que tanto os próximos projetores de administração como os próximos diretores do CAD saibam o que pode ser feito. A gente vai ter, como eu falei, tudo registrado, o que é prioridade, o que não é prioridade, o que tipo, tem que ser resolvido em longo prazo, o que tem que ser resolvido em curto prazo. Então essa é a ideia. O negócio não é que nunca foi feito nada, tipo, como eu falei, nunca foi feito de uma forma organizada. E a ideia seria justamente isso, fazer de uma forma organizada para que a longo prazo, talvez nem a gente veja isso. Muito provável que a gente consiga ver tipo, uma forma completa assim. Mas a gente vai conseguir tipo, ver um grande avanço. Essa é a ideia. Fazer de forma organizada e documentada. E sobre. Falou de dado para as coisas, né? Nossa, Marcos, que nível de auxílio eles podem dar? Vocês acham que vocês podem conseguir, né? Tipo, financeiro também ou é só na parte de logística, trazer gente para fazer? Como é que é isso? Os dois.
O ITA também não está super bem nas pernas, mas eles conseguem auxiliar a gente em algumas coisas. Vamos dizer assim, mapeamento. Mas os eletricistas lá, os caras têm capacidade. Então, tipo, eles podem ajudar já nisso. E questão monetária também. Eles não podem, como eu falei, pedir para os caras trocar tudo. Mas, por exemplo, transformador novo, eles conseguem. E outras coisas menores, como eu falei, auxiliar na própria manutenção de quadro de energia, o fundo de manutenção pode fazer a parte dele também. Então essa é a ideia, tipo, eles podem fornecer tanto um auxílio de pessoal, logístico e de financeiro. E até porque, como eles, grande parte disso não depende só do ITA. A gente esquece que o CTA tem muita gente, não é só a água aqui, até porque a água aqui tem uma coisa só, teoricamente, deveria ser. Mas tem gente lugar que foi assim do tipo, e aí que o negócio fica feio. Quando a comunicação tem que ser com eles. Porque esses caras não querem ter comunicação com os alunos. Então, eles são muito importantes para a gente também ser esse meio, tipo, entre, por exemplo, a gente e o GAP, por exemplo. Se eu dependesse, devo falar com o GAP para trocar o transformador do B, eu tentaria falar para vocês que ele vai ser trocado, porque provavelmente não seria. Mas como eles estão ajudando a gente a forçar isso, já é alguma coisa. E as datas? A datas específicas não tem. Tipo, a gente já estava marcando já há um tempo com a Coronel, foi só o problema de agenda, a gente já marcava a reunião para começar a redigir um documento, mas datas específicas, não. A ideia é próxima realmente, tipo, o que eu queria muito era trocar os painéis, os quadros de energia do C, mas não tem uma data específica ainda. Tem. Vocês falaram sobre que querem melhorar a divulgação e querem melhorar a imagem do CAD perante a comunidade. Sendo que em nenhum momento vocês falam sobre a representação, que é a principal questão do CAD. Então, como que nós vamos representar os alunos, fazendo com que as nossas opiniões cheguem lá na administração, em colegiados ou na hora de reuniões? Certo. De uma certa forma simples, eu acho que sempre quando chega nessa pergunta, é uma coisa que traz na cabeça de todo mundo tenta pensar muito além. Tenta pensar, pô, como é que a gente vai conseguir coletar informações de uma forma totalmente eficiente de todo mundo e tal. Só que toda vez que a gente tenta pensar muito grande, ou não sai nada, ou tipo, não dá certo. Só que quando dá certo? Quando a gente pensa em coisas menores. Quando a gente tipo, apela para algo mais simples, como por exemplo, usar outros representantes, mandar uma enquete no grupo, usar uma tipo, as reuniões, ou então as reuniões gerais que a gente estava tendo. Tipo, conseguir a opinião de todos os moradores da Goiás não vai dar certo. Mas a gente consegue, tipo, aos poucos, pegar as informações pessoais de formas simples. Tipo, eu acho que o problema é quando a gente tenta quebrar a cabeça e tenta voar muito. Quando a gente tipo, tenta buscar a opinião tipo, através de meios mais simples, como esse que eu falei, começa a dar certo. Posso falar? Eu queria saber como é que vocês vão tratar da parte da inadimplência dos boletos. Certo. Essa questão a gente já começou mais ou menos esse ano, agora nesse final de ano. A gente está fazendo, sim, estavam tentando fazer até agora pelo bem, tentando mostrar o relatório de transparência, o portal de transparência. A gente no início do ano tentou divulgar um pouco melhor os projetos, essa parte não deu tão certo, então agora a gente está tomando uma medida mais afirmativa. A gente mandou para todos os inadimplentes com 6 ou mais boletos faltando e militares com 3 ou mais, um e-mail que, bem, a gente a partir de agora vai começar a alinhar um pouco melhor com a reitoria. Claro, a gente não vai sair jogando nomes de todo mundo na reitoria, como sempre a gente está alinhando com eles como que vai ser as medidas tomadas. A ideia é a gente trazer um pouco melhor a administração para esse nosso lado, porque, pô, é como a gente falou aqui, se a gente resolvendo aqui dentro não está funcionando, a gente pede uma ajuda externa para botar um pouco mais de pressão. Tem tempo aí? Tem. Bom, aproveitando que está falando de boleto e tudo mais, tipo, tem reduzido a entrada de dinheiro no caixa, não só porque as pessoas não estão pagando, mas também porque muita gente está sendo isenta de boletos. E isso tem a ver com pessoas não terem dinheiro, realmente, com diversas condições, não estou questionando isso das pessoas. Se estão recebendo é porque realmente não tem dinheiro para pagar. Mas elas estão deixando de pagar e ganhando bolsas pagas por causa da IVA e tudo mais. Vocês pensam de alguma forma conseguir dinheiro para IVA para tentar suprir um pouco desse dinheiro, porque os gastos do CAD estão aumentando e o dinheiro que está entrando está diminuindo. Em algum momento o valor do fundo vai reduzir a conta de ter menos que reserva de emergência. Então vocês pensam de alguma forma resolver esse problema, porque vai ter um momento que vai ficar crítico.
Talvez não na gestão que vem, mas talvez na outra ou na outra. Certo. Você falou especificamente da ITA, mas a ITA atualmente está sendo gerida pelo Alex. O Alex, ele está inclusive tentando. Ele está bem carrasco com dinheiro recentemente. Eu acho que, beleza, a gente pode conseguir captar dinheiro de outras formas, mas não seria aí o caminho. A gente conseguindo flexibilizar melhor, tipo, outras formas de aplicar projetos, como, por exemplo, usar uma verba ali da administração. Totalmente, por exemplo, ontem a gente tinha uma reunião com as amigas e elas querem dedicar um dinheiro bom, tipo, dá para fazer um projeto legal, tipo, e talvez o projeto do banheiro do Pernambuco não saia com o dinheiro delas. Então, tipo, buscar formas de captação, não seja só, tipo, a gente pensa muito só em empresa, assim, poxa, uma empresa de fora para bancar um negócio aqui dentro. Mas não só isso, tipo, como também pensar em outras formas de captação com pessoas que apoiam, como as amigas, que estão sempre dispostas a pagar as coisas, a ajudar a gente, no caso, ex-alunos. E agora também, tipo, até voltando para o ponto da questão das empresas, a gente também tem agora a questão do CNPJ, que pode ajudar a gente com receber doação. Porque eles eram um problema muito grande para o CAD como um todo. Toda vez que, assim, tipo, uma empresa como essa, para fazer um assalto a Loft, ou então uma Samar para fazer o sem clube, resolver com a gente era uma burocracia muito grande. Porque meio que a gente não pode, tipo, a gente não tinha uma forma de receber o dinheiro para elas, então teria que ir para o ITA. E no ITA a burocracia é maior ainda, porque teoricamente para fazer uma reforma como essa, tem que abrir edital e não sei o que, tipo, é muito demorado. E agora o CNPJ fica muito mais simples de captar dinheiro, porque tipo, a gente consegue receber a doação e aplicar tipo, a reforma, por exemplo. Então, existem outras formas de a gente começar a aplicar projetos, está sendo feito, está sendo efetivo, mas a ITA em específico, a gente já tentou algumas coisas e está mais difícil de dar. Mas você pode até dar mais detalhes. Dá a questão para a ITA. Não, assim, a ITA realmente a gente tem tido uma certa dificuldade, eles têm também as suas, as suas burocracias internas, então a gente já até discutiu com eles essa questão em algumas reuniões, assim, sobre se teria como eles pagarem esse boleto, por exemplo, as pessoas que eles estão fazendo isenção. Uma parte. Até mesmo considerando que eles aumentaram o Bolsa Fada do ano passado para cá, mas por assim, eles não nos dizem os pormenores disso, mas por alguma razão eles estão muito necessitados de dinheiro. Acho que até, por exemplo, aumentou o ingresso do sábado das origens. Antigamente tinha um desconto para os alunos ativos da H8, hoje em dia foi aquele desconto que a gente enviou, mas era mais limitado, não era algo tão abrangente, não foi algo para todos os alunos. Então, essa questão, por exemplo, de conseguir que eles banquem um pouco dos boletos realmente não teria uma viabilidade tão grande. Tem 1 minuto e algumas coisas. Quer fazer mais alguma pergunta aí? Não? Vai. Por que você acha que a imagem do CAD ficou ruim? Vocês tanto falam em melhorar? Bem, isso foi, acho que todos sabemos aqui, né? Tivemos algumas aí renúncias, daqui a pouco. Mas, bem, nós tivemos, as renúncias elas ficaram muito marcadas porque parece que foi isso, tá ligado? Tipo assim, aconteceram, 3 pessoas saíram e o caso ficou bem mais silencioso depois disso. Porque a gente mesmo estava tentando se estruturar internamente, saber o que a gente ia fazer, e a gente não foi capaz de comunicar às pessoas, tanto que é por isso que a gente quer focar muito nessa divulgação, a gente não foi capaz de comunicar às pessoas o que a gente está fazendo. Então, para a comunidade, o que? A gente é muito marcado por ser, talvez incompetente, porque a gente tem um presidente que saiu por motivos absurdos, a gente tem 2 outros presidentes que saíram por motivos mais bobos, que claramente era assim, não quero mais ficar no cargo. Então é muito por conta disso, que a gente acredita que o caso está realmente bem manchado na comunidade. Na questão da divulgação, como a gente falou, tipo, o fato de ter acontecido, que já provavelmente se sobressair em cima de qualquer coisa que fizesse, ainda somos fato de a gente ter ficado mais ausente na parte de divulgação. Aí então tudo isso acaba que ficou bem manchado, a imagem do CAD mesmo. Boa. Faltam só 10 segundos, então vamos encerrar aqui. Vocês querem fazer considerações finais nesse tempo que resta? 3 segundos. 3 segundos, vai. Vou te agradecer, porra, agradeço aí. Boa.